Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro iniciar nossos trabalhos. Convido a vereadora Silmara para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos maus inimigos e dos que me perseguem. Amém. Solicito que o vereador Marcos Homer ocupe a segunda secretaria interinamente. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a ata da reunião anterior, solicito ao primeiro secretário, professor Osmar Liscovski, que realize a leitura do expediente. Senhor presidente, demais vereadores, cumprimento as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Expediente do dia 21 de 11 de 2022. Ofício número 059/2022 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento do projeto de lei ordinário 118/2022, que deu origem à lei ordinária número 6.776, de 6 de 10 de 2022. Ofício número 070/2022 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento do projeto de lei ordinário número 123/2022, que deu origem à lei ordinária número 6.787, de 4 de 11 de 2022. Ofício número 071/2022 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento do projeto de lei ordinário número 131/2022, que deu origem à lei ordinária número 6.788, de 8 de 11 de 2022. Ofício número 072/2022 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento do projeto de lei ordinário número 093/2022, que deu origem à lei ordinária número 6.789, de 10 de 11 de 2022. Ofício número 073/2022 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento do projeto de lei número 073/2022, que deu origem à lei ordinária número 6.790, de 10 de 11 de 2022. Ofício número 176/2022 da Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento, comunicando a continuação do objeto do contrato de repasse MDR 922.161 de 2021. Ofício número 178/2022 da Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento, encaminhando balancetes do mês de outubro de 2022. Ofício 210 de 2022 do Departamento de Trânsito de Canoinhas, em resposta à indicação número 244/2022 dos vereadores Marcos Homer, Juliana Maciel e Tati Carvalho. Ofício número 211/2022 do Departamento de Trânsito de Canoinhas, em resposta à indicação 143/2022 dos edis Marcos Homer, Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 212/2022 do Departamento de Trânsito de Canoinhas, em resposta à indicação número 182/2022 dos vereadores Marcos Homer, Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 213/2022 do Departamento de Trânsito de Canoinhas, em resposta à indicação 211/2022 do edil Neno Pangrates. Ofício número 215/2022 do Departamento de Trânsito de Canoinhas, em resposta à indicação 221/2022 do vereador Gilmar Martins. Ofício número 216/2022 do Departamento de Trânsito de Canoinhas,
em resposta à indicação número 189, 2022, do vereador Vilmar Sudoski. Ofício número 328, 2022, do Gabinete do Prefeito, encaminhando anexos substitutivos ao projeto de lei 106, 2022. Ofício número 329, 2022, do Gabinete do Prefeito, encaminhando anexos substitutivos ao projeto de lei número 119, 2022. Convite do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina para a sessão especial comemorativa ao 67º aniversário de criação da Corte de Contas Catarinenses, que será realizado no dia 7/12 de 2022. Comunicado da Gerência de Convênios informando a celebração de convênio entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Hospital Santa Cruz para auxiliar no custeio da política hospitalar catarinense. Ordem do dia, segunda votação, projeto de lei número 128, 2022, que abre crédito adicional através de provável excesso de arrecadação. Indicações. Indicação número 248 de 2022, de autoria da vereadora Zineci Dreyer, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, o senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, a manutenção da rua Manuel Gravi, bairro Boa Vista, assim como verificar melhorias na esquina da rua Joaquim de Paula Vieira para melhor vazão da água em dias de chuva. Indicação número 249 de 2022, de autoria da vereadora Zineci Dreyer, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal do planejamento, e a equipe de transição, a manutenção dos equipamentos da academia ao ar livre instalada na Praça Lauro Miller. Era o que continha, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se tem vereador inscrito para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereadora Zineci Dreyer. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenária que nos acompanham, e todo o pessoal das redes sociais e a equipe aqui da casa. Duas indicações, fomos procurados então pela comunidade da rua Manuel Gravi, e é importante destacar que tem material nessa rua, porém, por conta de não ter os bueiros na esquina, ela gera um volume de água, né, as águas de chuva, e faz aquela valeta. Então, é um pedido da comunidade para essa manutenção nesta rua ali no bairro Boa Vista. E a academia ao ar livre, chegando o verão agora e pensando também no pós-pandemia, né, as pessoas ficaram 2 anos com algumas restrições na utilização dessas academias ao ar livre. Eu fiz uma visita na academia ali da Praça Lauro Miller e ela está bastante danificada, né? Alguns equipamentos, inclusive, estão incompletos e alguns que podem causar, inclusive, acidentes, né? Então, considerando agora a chegada do verão, o pessoal gosta de utilizar para a gente poder ocupar esse espaço público, né, com qualidade e sem nenhum risco. Os parafusos todos soltos, né? Eu verifiquei cada equipamento ali. Então, pedindo para o prefeito em exercício, William Godoy, mas já marcando a equipe de transição, né, prefeita Juliana, no sentido de garantir essa manutenção já para que as pessoas possam utilizar ainda neste ano esse equipamento que é de suma importância para a comunidade. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Não temos mais inscritos, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se tem vereador inscrito para fazer uso da tribuna. Não temos ninguém inscrito. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Tati. Senhor presidente, solicito a inclusão em regime de urgência e a inclusão na ordem do dia para votação do projeto de lei número 127 de 2022, que institui no âmbito municipal a campanha Dezembro Verde, dedicada a ações de conscientização contra o abandono de animais, e o projeto de lei número 130 de 2022, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Coloco em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência e inclusão na ordem do dia para votação os projetos de lei
Número 127 e 130. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado a tramitação em regime de urgência e inclusão na ordem do dia dos projetos de lei. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 128, que abre crédito adicional através do superávit excesso de arrecadação. Crédito no valor de 250 mil, destinado à Secretaria Municipal de Obras. Está em discussão? Não havendo vereador que queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 128. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 127/2022, que institui, no âmbito municipal, a campanha Dezembro Verde, dedicada às ações de conscientização contra abandono de animais. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 127. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 130/2022, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Permitir a utilização do Parque Municipal de Exposições Agropecuário-Industrial Ouro Verde José João Clempos pela empresa Cross Formatura, inscrita no CNPJ sob o número, para a realização do evento Formatura do Colégio Estadual Júlia Balozzi entre os dias 13/12 de 2022, 18/12 de 2022. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 130. Passamos aos requerimentos. Solicito que o segundo secretário, vereador Marcos Romer, realize a leitura. Requerimento de número 393/2022, de autoria da vereadora Zenice Dreyer. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, expondo e solicitando o que segue. Considerando a Lei Orgânica Municipal, artigo 12, é da competência privada do município, inciso 30, regular, executar, licenciar, fiscalizar, conceder, permitir ou autorizar, conforme o caso, : serviços funerários e cemitério. Considerando recomendação do Ministério Público no que se refere a esta matéria, considerando que não há legalidade na prorrogação dos contratos com a Prefeitura de Canoinhas através da Secretaria Municipal de Assistência Social para com a concessão do benefício eventual auxílio funeral, constatada a expiração do prazo para concessão de serviços públicos funerários devido à falta de tramitação do projeto de lei número 59 de 2019, cujo objeto é a exploração dos serviços funerários no município de Canoinhas, mediante concessão. Considerando a lei número 6.569/2021, que flexiona o prazo de exploração dos serviços funerários por mais um ano a partir da sua publicação, ocorrida na data de 18/1/2021, o transcurso do prazo previsto nesta lei em janeiro de 2022, portanto, há irregularidade no funcionamento dos serviços funerários, aplicando-se tanto para a prestação de serviços públicos quanto para os serviços privados. Sendo assim, questiono ao Executivo Municipal e à equipe de transição do governo sobre as estratégias para garantir a legalidade e segurança jurídica nos atos, obedecendo às normas sobre a matéria em questão, observando-se a garantia do princípio constitucional da isonomia,
da seleção da proposta mais vantajosa para a coletividade e o processamento e o julgamento em estrita conformidade para os princípios básicos da legalidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, visando sempre o atendimento público. Se haverá elasticidade nos prazos de concessão dos serviços funerários do município, ou se o Poder Executivo vai seguir as recomendações do Ministério Público, para que a população não seja prejudicada e para que todos os atos estejam de acordo com a legislação vigente. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Então, ao assumir a função de vereadora, recentemente, porém, já com a experiência da gestão da Secretaria de Assistência Social, eu trouxe essa pauta, apesar de polêmica, ela é de suma importância. A partir do momento que nós defendemos os princípios da administração pública, nós temos que trazer à tona algumas pendências, né? Eu coloquei que provavelmente ficou no esquecimento, talvez em função de tudo que aconteceu neste ano, né? Mas não justifica e nós temos que tomar agora uma atitude a mais viável e mais vantajosa pensando na sociedade. Enquanto gestora da assistência social, eu gostaria de explicar que nós temos um benefício, que é a concessão do benefício de auxílio funeral para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, porta de entrada através dos CRAS ou ali na Secretaria de Assistência Social. Então, existem contratos através de licitação dentro da legalidade, né, amplamente, garantindo a ampla concorrência, né, tudo certinho. Porém, ao pedir a renovação desses contratos para o ano de 2023, foi constatado, então, que o prazo dessa concessão para os serviços funerários expirou já em janeiro de 2022. E, então, a Prefeitura não tem a legalidade para a renovação destes contratos, mesmo sendo um serviço essencial, ininterrupto e necessário, né, para a comunidade. Então, eu pedi para a equipe aqui da Casa de Leis resgatar a minuta da lei, né, 59 de 2019 e as demais legislações e também a recomendação do Ministério Público. Então, nesta recomendação do Ministério Público, tem todas as orientações no que se refere à necessidade de promover processo licitatório. Mas antes disso, de aprovar essa minuta da lei ou revisar essa minuta da lei, considerando que outros projetos complementares já foram protocolados nessa Casa de Leis, que envolvem os projetos complementares do próprio plano diretor, né? Então, provavelmente precisa ser revisto. Mas fica aí um desafio já para a prefeita, né? Não sei se dá para esperar a sua posse, né, prefeita, considerando que o serviço público ele precisa estar dentro da legalidade. Hoje, a Secretaria não tem segurança jurídica para a prorrogação destes contratos para garantir o serviço a partir de 1º de janeiro. Mas aí eu questiono, e o particular, então, está dentro da legalidade? Também não está, porque se não tem a concessão para a prestação desses serviços funerários no âmbito do público, não pode também no âmbito particular, né? Então, eu entendi que faz-se necessário e urgente o Poder Executivo, porque é uma atribuição privativa do Poder Executivo, encaminhar, então, para essa Casa de Leis ou um novo prazo, não dá mais para prorrogar, né? Ou um novo prazo, ou colocar em aprovação essa minuta de lei que está em trâmite nessa casa, mas que faz-se necessário que seja urgente, ou pela equipe de transição, ou pelo prefeito em exercício, ou pela prefeita já nos seus primeiros dias como prefeita, para que os atos tenham segurança jurídica e para que, principalmente, a população tenha a proposta mais vantajosa, conforme a legislação prevê e conforme é o que nós defendemos enquanto vereadores. Seria isso, então, presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Juliana. Obrigada. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, às colegas vereadoras, os colegas vereadores, ao público que nos acompanha pelas redes sociais, aqueles que nos acompanham presencialmente. Muito boa noite. Vereadora Zenesi, é de extrema importância e urgência esse assunto. Até acabei, me perdoe, não havia visto seu requerimento antes, mas acabei puxando o assunto na reunião das comissões, porque em reunião com a equipe de transição nós havíamos tocado no assunto também, né? Vendo
essa situação de irregularidade mesmo da concessão das funerárias. Nesse momento específico, esse projeto de lei, o 59 de 2019, apesar de eu já ter estudado ele, né, porque ele está aqui na casa, mas acredito que ele demanda ainda algumas atualizações, né, dentro da realidade de hoje e daquilo que se propaga aí para o futuro, né, das concessões das funerárias. Então, vai depender de que essa casa realmente se debruce, né, nele, talvez nos próximos dias ou nos próximos meses, para adequar aquilo que melhor se enquadra, né, ao nosso município. Mas assume esse compromisso, né, que se o prefeito em exercício não tiver a oportunidade ou não fizer, né, o envio de um projeto de lei para prorrogação do prazo da concessão das licenças das funerárias até que essa casa entenda por bem votar o projeto 59 de 2019 ou, enfim, né, tomar as medidas que entenda cabível para que haja essa prorrogação de prazo. Porque é um serviço essencial, né? Confesso que a gente, enquanto vereador, não acompanha esses trâmites burocráticos do que vence prazo, que não vence prazo. Isso fica lá pro executivo mesmo, né? E que acabou passando um lapso de tempo aí considerável, né? Quase o ano inteiro sem que alguma providência fosse tomada. Isso é uma situação bem complexa mesmo. Mas, junto com o meu vice, vereador Homer, até gostaria de dizer que os desafios são inúmeros, né, nessa transição e cada dia é uma coisa nova. E a gente, com muita responsabilidade e serenidade, tem tentado conduzir da melhor forma possível, tentando primeiro resolver tudo que é urgente, que não tem mais como esperar. Então, assume esse compromisso, né? Caso o prefeito em exercício, William, não o faça, nós faremos com toda certeza na primeira semana de dezembro, para que essa situação não fique, né? E principalmente, claro, a questão dos velórios, enfim, particulares, claro, é complicado, tá irregular, mas pior ainda os benefícios da assistência social daqueles que não têm condições, né, de custear e vão ficar sem o benefício por conta de uma questão que nós, administrativamente, temos mais que a obrigação de resolver. Mas então quero só lhe tranquilizar nesse sentido, vereador. Obrigada pela colocação. Senhor presidente. Cumprimento os senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia, internautas, canoenses, boa noite. Esse é um assunto que vai dar bastante polêmica. Primeiro momento. Primeiro, é importante ser dito e deixar muito claro, né, que a gente, aquilo que é oferecido pelo município, né, serviço funeral oferecido pelo município, que é de extrema importância que as pessoas saibam quando ocorreu o falecimento de algum ente querido, de alguém da família, um amigo, e quando for fazer escolher a urna, enfim, todo aquele processo funeral que é necessário e não tem como deixar para amanhã, tem que ser de imediato e tal, diga que é de assistência social. Porque senão a gente tem se decorrido com vários momentos em que as pessoas vão lá, pegam uma urna, muitas vezes um valor acima do valor do qual o município tem contratado com as funerárias, e daí é um dilema. Acho que todos nós já vivemos isso e eu sempre tenho falado para as pessoas, primeiro, esclareçam, primeiro contem as condições financeiras, porque eu sei que nesse momento todos, né, as famílias, as pessoas próximas, nesse momento estão muitas vezes sem chão, né? Estão extremamente fragilizadas e não tem aquela linha de raciocínio econômico e de medir as consequências e acaba fazendo algo que depois, para pagar, vereador Neno, é muito difícil, vereador Zenici, sabe? Então é importante que as pessoas saibam que o município sempre ofereceu essa prestação de serviço e com certeza irá continuar fazendo isso, mas que as pessoas sejam claras e falem da forma como elas querem e o que elas podem pagar.
E daí o município pode arcar com aquilo que está contratado. Bom, esse é um fato e esse não tem como deixar de continuar atendendo essa parte assistencial. Segundo, é a concessão de poder explorar o serviço no município. E esse vai abrir, a hora que fizer, vai abrir isso para o Brasil. Quem quiser participar, vai participar. Porque daí você vai licitar. Isso tem que ficar claro. Todos os que têm a concessão hoje têm que saber disso. Como é que vai ser as regras, de que forma que vai ser colocado. É por isso que eu falo que isso depois pode ter ampla discussão em cima disso. Mas que até agora, há muitos anos, vem sendo feito somente a prorrogação da data, né? E vem se mantendo as empresas que estão cadastradas e da forma que elas estão, e eu não sei se estão todas regulares ou não, isso é uma questão de averiguar. Existe, eu sei que na lei tem assim tantas empresas podem ser vencedoras, mas dentro do número de habitantes, talvez até a vereadora Zenici pode ser um pouco mais clara, que eu li isso, eu vi em algum momento, mas passou batido, agora já não tenho isso uma lembrança viva, sabe? Mas existe, de acordo com a população, existe. Pois é. Então, tem algumas regras que precisam ser seguidas. Então, isso tem que ficar bastante claro, porque a hora que abrir, vai abrir. E aí todo mundo pode participar, quem quiser, quem tiver habilitado para isso, vai poder participar. Então, por isso que precisa deixar bem claro. Mas é verdade, muito claro, e principalmente os dois serviços, tanto o serviço da concessão, porque nós não podemos ficar aqui sem essas empresas que prestam serviço geral aqui em Canoinhas, e também não podemos ficar sem ter o serviço oferecido gratuitamente através da assistência social. Então são duas coisas, e as duas coisas não podem deixar de existir. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham na casa e também aquelas que nos acompanham através das redes sociais. Esse assunto, então, ele tem sido um assunto muito refletido por nós. Inclusive, hoje conversávamos ainda com o presidente Gil Baiano sobre os prazos, né? Porque uma prorrogação não é mais permitido em si, um pedido de novo prazo. E é interessante que a lei de 1987, que norteia e que dá uma direção para essa de 2019, ela foi aproveitada, mas existem tópicos daquela lei antiga que eu acho que precisam ser trazidas para essa lei nova. E algumas coisas alteradas. Então, conversando com o presidente, e aí vai depender da prefeita eleita, esse pedido, então, de um novo prazo para que nós tenhamos um tempo hábil para conversar com a Secretaria de Meio Ambiente, para fazermos uma reunião ampliada, de ampla divulgação, porque no projeto de lei, só adiantando, no projeto de lei de 2019, fala que a cada 10 mil habitantes dá direito à concessão de uma funerária e que o processo precisa ser licitatório, como o vereador Vilmar Sidowski falou, quando se abre um processo licitatório e a empresa ela cumpre os critérios de ter uma sala no local, equipamentos, veículos apropriados, funcionários, plantão e vários itens que a lei de 2019 traz. Então, eu penso, senhor presidente, que nós vamos precisar deste tempo para realizar essas discussões, mas tudo aquilo que os vereadores que me antecederam falaram precisa ser levado em consideração, principalmente esse novo pedido de prazo. Porque eu, como assistente social há 20 anos nessa área, 17 na área de assistência social, eu vejo no dia a dia a dificuldade das famílias em situação social que requer, né, se encaixar nos critérios até para a concessão do benefício, porque existem critérios que regulamentam, então, o acesso aos benefícios e o auxílio funeral é um deles. Então, houve, senhor presidente, já falando de antemão, houve um acréscimo, né, vereadora Zenici, do valor que era pago para as funerárias. Trouxemos para essa discussão, para essa casa, a manta de invólucro que acoberta o corpo na hora do sepultamento e várias coisas que já estão contempladas nessa lei de 2019. Inclusive,
a alteração do valor que era pago para isso que é pago atualmente, levando em consideração o mercado da área. Então, eu penso que nós podemos ampliar, vereadora, muito mais nesta causa necessária, porque nós não estamos falando aqui apenas da concessão para o auxílio funeral social, nós estamos falando aqui da concessão das funerárias, da lei que regulamenta os critérios, não somente, eu penso, no cemitério municipal, que é o que está condensado na lei de 2019, mas sim os demais cemitérios, para que nós possamos, então, ter uma unidade na legalidade dessa lei. Então, prefeita Juliana, já com certeza é um dos teus desafios, mais um dos teus desafios aí para o início de mandato, mas essa Casa de Leis com certeza está aberta para tudo aquilo que for preciso. Era isso, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento está aprovado. Requerimento número 394/2022, de autoria das vereadoras Zenilda Lemos, Tati Carvalho, Juliana Maciel e do edil Marcos Romer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se há projeto de pavimentação para a rua Clemente Procopiac, no trecho entre a Avenida dos Expedicionários e a Avenida Rubens Ribeiro da Silva, e se houver projeto, qual o valor estimado da obra. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, então, por ser moradora do distrito do Campo da Água Verde, então, estar muito próximo das pessoas daquele distrito é uma prática corriqueira, minha, não somente minha, mas dos demais vereadores que são residentes no Campo da Água Verde. E eu fui procurada, então, por um empresário, em nome de algumas pessoas da Clemente Procopiac, perguntando se há um projeto para asfaltar entre a Avenida dos Expedicionários a Rubens Ribeiro, que é aquela rua que dá ali ao lado do Atacarejo Bruda. E ali, segundo ao Sérgio Veloso, que me procurou, são mais de 13 comércios, entre oficinas, lojas, né, no entorno deste trajeto. Sem falar os arredores ali, que pode ser melhorado o acesso para muitas pessoas, e facilitando também a vinda dos moradores para o centro, né? Que ao invés de se dirigir por outros trajetos, esse trajeto entre a Avenida dos Expedicionários e a Rubens Ribeiro vai cortar um trajeto bem grande para quem quer vir neste lado de cá para o centro. Então, como eu não tenho certeza se existe um projeto e qual é o valor orçado para esta obra, estimado para essa obra, então, isso motivou nós estarmos fazendo esse requerimento. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Eu quero até pedir para assinar junto, se os autores assim o me permitirem, e gostaria até de acrescentar algo. Essa rua é uma rua que nós temos o pessoal que mora ali próximo do Atacarejo Bruda, foi mencionado pela vereadora Zenilda, um local que para água. O escoamento de água é muito sério ali. Se está incluído junto uma solução para que a drenagem passe a funcionar. É bastante sério, aquilo ali alaga algumas empresas que tem em torno, traz um problema sério. Não é coisa simples, é uma coisa que vai demandar de bastante trabalho. Não sei se seria estourar Rubens Ribeiro para fazer essa água descer por lá de lá, não sei se fazer uma tubulação aí de 2 metros de tamanho para descer por Rio Água Verde, passando por algum momento em algum lugar, em alguma rua. É estudo técnico, né, de engenharia, e que possa dar indicações corretas, né, do fluxo da água, para que lado ela vai poder, a lei da gravidade vai poder carregar essa água. Então, é bem sério ali, é importante, necessário, há longo tempo se reivindica isso, e até os dias de hoje isso ainda não foi solucionado. Mas
gostaria de assinar junto e, se permitir, incluir essa pergunta. Obrigado. Tem autorização para isso, senhor presidente. Muito bem. Coloco em votação o requerimento. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Requerimento 394 está aprovado. Requerimento número 395, de autoria da vereadora Zenice Dreyer, requer que seja encaminhado ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, ao senhor Antônio Augusto Martins Weifurter, procurador do município, ao senhor Gilmar Mazurkiewicz, secretário de Educação, e à equipe de transição do governo, solicitando estudos e a inclusão na minuta da lei que regulamenta o transporte escolar no município, que está sendo construída, dos alunos matriculados no IFSC Campus de Canoinhas, sempre que tiver lugar e que, se for possível, aproveitar a mesma rota de circulação. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Então, mais uma vez, esse assunto em pauta. Enquanto estivemos na intervenção do transporte escolar, né, a gente já trouxe essa demanda, nós já apresentamos essa demanda para o Executivo Municipal também. Mesmo entendendo que toda a legislação do transporte escolar precisa ser revista, né? Hoje ela está bastante fragmentada, acaba misturando também com o transporte urbano, precisa ser revista toda a legislação, é fundamental. Mas enquanto isso não for feito, nós temos já um protocolo no Poder Executivo da demanda do Instituto Federal. Nós tivemos uma reunião na sexta-feira, dia 18, né? Eu fui convidada pelo Instituto Federal, a prefeita Juliana também participou, a prefeita eleita Juliana também participou, e eu penso que é o momento de a gente incluir esses alunos do Instituto Federal. É uma escola pública, todos nós sabemos que não vem recurso do governo federal nem do governo estadual para atender esta demanda. Mas nós precisamos compreender que é a única forma de garantir o acesso e a permanência destes estudantes no Instituto Federal, que é uma escola, é uma instituição pública, é uma instituição de qualidade. E o que nós observamos para comparar e para que as pessoas entendam um pouquinho melhor? Canoinhas compõe, está entre os 10 municípios em maior extensão territorial do estado de Santa Catarina. Então, o ônibus hoje, o transporte escolar, traz um aluno de Paula Pereira, ou de Barra Mansa, ou de Arroios, para o Colégio Estadual Santa Cruz, porque tem o ensino médio e técnico, né? Então, se ele escolher cursar um curso técnico, ele pode escolher administração. Mas ele não pode escolher agroecologia, ele não pode escolher o técnico em alimentos no Instituto Federal se ele não puder utilizar desse transporte escolar. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente, eu sei que a equipe está trabalhando nessa minuta, é uma minuta bastante complexa, né? Traz também uma abordagem no sentido de garantir a legalidade do transporte dos profissionais da educação também. E a demanda do Instituto Federal para o período matutino e vespertino, ela não é muito grande para ser atendida, né? Muitas vezes são irmãos dos mesmos alunos que já vêm para os outros colégios aqui no centro de Canoinhas. Então, gostaria de destacar esse tema mais uma vez, né? Antes que essa minuta venha aqui para a Câmara de Vereadores, a Juliana, inclusive, na reunião, né, enquanto prefeita, pediu celeridade, né, para esta Casa de Leis, mas ainda não veio o projeto, porque é um projeto complexo, né? Então, eu sei que vai dar bastante trabalho para os vereadores estudar essa minuta de lei. Mas, enquanto isso, precisa garantir o transporte escolar, porque as aulas retomam no mês de fevereiro. Então, não ultrapassa o número de 40 alunos que precisam desse transporte, que são alunos de uma instituição pública, né? Então, gostaria de reiterar esse pedido. Há previsão de recursos, muitos já falaram, né, que se não roubar dá para fazer. Então, vamos fazer, vamos aproveitar a oportunidade, aproveitar os recursos previstos, né, como esse valor foi de 2018 até agora, de 3.600.000, passou para 5.500.000, e que, contabilizando todos os contratos hoje, existe uma previsão de R$35.000 por dia útil de investimento em transporte escolar. Então, se a gente pensar numa otimização desse recurso, nós conseguimos atender. Então, fica aqui a minha luta, para mim, é uma bandeira, é prioridade garantir o acesso e a permanência desses alunos, né, nas escolas públicas. Começamos pelas escolas públicas, depois, se conseguirmos ampliar, melhor ainda. Então, gostaria de deixar registrado esse pedido para que a gente possa ampliar as escolhas dos nossos estudantes para os demais cursos técnicos concomitantes que o Instituto Federal oferece gratuitamente e com qualidade no nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Vereadora, senhor presidente, eu gostaria de participar efetivamente desses estudos, visto que quando estive à frente da Secretaria de Educação, a gente teve junto esse problema o tempo todo. Famílias do interior pedindo para transporte escolar para os seus filhos, porque não tinha outra maneira deles virem para o IFSC se não fosse com os ônibus do transporte escolar. Canoinhas é o município que mais gasta em transporte escolar no estado de Santa Catarina. É o maior número de quilômetros rodados é Canoinhas do estado de Santa Catarina. Ganhamos, um pouco antes era a Mafra e Canoinhas passou à frente agora. E as verbas que o governo federal passa através do PENAT, que é o Programa Nacional de Transporte, é muito pouco e as verbas são no município que vai para lá. Eu gostaria também de estudar bastante e quem sabe nós fazemos um pedido através de nossos deputados para que também, nas verbas que vêm do PENAT, seja incluído também recursos para o transporte da instituição federal. Porque sabe que o município é responsável pelo transporte da educação básica, né? O Estado repassa os valores para os alunos do ensino médio, é feito o repasse, e o Instituto Federal, os alunos que estudam no Instituto Federal ficaram numa área que ninguém os atende. É uma bandeira que devemos levantar, é uma situação que temos que resolver, ver a parte legal disso também e buscar esses recursos, talvez não só aqui da prefeitura, mas quem sabe se o governo federal possa, junto com o PENAT, encaminhar esses recursos. Mas quero assinar junto o seu requerimento e quero ser uma das pessoas que ajudem a estudar bastante esse projeto de lei. Está em votação o requerimento 395. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 396, de autoria de toda a edilidade. Requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoinense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Matilde Tacheski Leite. Por se tratar de voto de profundo pesar, a mesa defere automaticamente. Mais algum requerimento, vereador? Sem mais requerimentos. Nesse momento passamos às explicações pessoais. Solicito que o primeiro secretário informe se tem vereadores inscritos para falar sobre assuntos pessoais. Somente a vereadora Zenilda. Senhor presidente, nós tivemos agora à tarde, às 17 horas, uma reunião das comissões onde estava presente a Morgana Lessac, do Instituto de Previdência, e o Gustavo de Brito, ele que é diretor administrativo e financeiro do Instituto de Previdência, então, dos servidores do município de Canoinhas. E dentre os assuntos em pauta, um deles foi, então, um projeto de lei que tramita nessa casa, que precisa ir para a votação nos próximos dias. E dentre os itens deste projeto tem, então, o aumento da alíquota de 11% para 14% do funcionalismo público, inclusive dos inativos. Então, segundo ao Gustavo, houveram várias reuniões com os funcionários públicos divididos por setores, por secretarias. Assistência, educação, saúde, obras, aonde, inclusive, no projeto que veio para esta Casa de Leis, consta em anexo a lista de presença. Mas participamos de uma reunião, eu, vereador Vilmar Sudoski, vereador Marcos Homer, no gabinete do prefeito em exercício, mês de maio, aonde nós pedimos, então, essas reuniões foi uma sugestão nossa. Na ocasião, eu me lembro, vereador Vilmar, que nós pedimos também uma audiência pública, presencial, que acabou não acontecendo, e pedimos, inclusive, atas dessas reuniões com os funcionários. Muito bem. Para amanhã, então, nós convidamos, senhor presidente, o Gustavo para que ele venha fazer uso da tribuna, explicando de uma forma geral
sobre este projeto de lei. Nós pedimos, então, para que o assessor da Câmara de Vereadores, o Biluca, jornalista, faça, então, uma matéria para divulgar, ampla divulgação, e nós, então, estamos convidando tanto os funcionários da ativa quanto os inativos para que estejam amanhã à noite para acompanhar a apresentação durante a sessão da Câmara de Vereadores de amanhã. Aqueles que não puderem vir, vai ser transmitido pela Câmara de Vereadores, e que nós possamos, então, entender bem esse projeto e os desdobramentos dele. Pedimos também que o Sindicato dos Funcionários Públicos esteja presente e dessa forma, então, nós vamos entender um pouco mais este projeto de lei que precisa ser apreciado por esta casa. Era isso, senhor presidente. Quero aqui agradecer a presença dos companheiros que se faz presente aqui hoje, Silano, Gabriel, seu Edésio. A você que nos acompanhou aí da sua casa pelas redes sociais. E nada mais vindo a tratar, eu declaro essa presente reunião marcando outra em regime ordinário para o dia 22, amanhã, terça-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.